A primeira gota de sangue humano derramado por outro humano caiu sobre uma terra que ainda lembrava do Éden. Não havia tribunal, não havia polícia, não havia sequer uma palavra para aquilo que Caim estava prestes a fazer, porque nunca tinha acontecido antes. O corpo de Abel tombou em silêncio, mas o som daquele ato ecoaria por toda a história da humanidade. E tudo começou com uma oferta que Deus recusou. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino. Continuamos. Para entender o que aconteceu naquele campo, é preciso voltar alguns anos. Adão e Eva tinham sido expulsos do jardim do Éden. O texto de Gênesis 3 descreve a cena com detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Deus os vestiu com túnicas de pele antes de mandá-los embora. Isso significa que um animal morreu. Pela primeira vez na história, sangue foi derramado, não por violência humana, mas por provisão divina. Era um sinal, uma sombra do que viria, mas Adão e Eva provavelmente não compreenderam a profundidade daquele gesto naquele momento. Estavam ocupados demais processando a perda. O jardim perfeito ficava para trás. O acesso à árvore da vida estava bloqueado por querubins com espadas flamejantes. Uma era tinha terminado. Outra, muito mais difícil, estava começando. A vida fora do Éden era radicalmente diferente. O solo que antes produzia com abundância, agora exigia suor. A terra que antes cooperava, agora resistia. Espinhos e cardos brotavam onde antes havia fartura. Eva daria à luz com dor. Adão trabalharia até o fim dos seus dias para arrancar sustento de um chão amaldiçoado por causa da sua escolha. Esse era o novo mundo. Um mundo onde a morte agora existia como realidade inevitável. Um mundo onde o relacionamento com Deus, antes direto e íntimo, carregava o peso da separação causada pelo pecado. E foi nesse cenário de perda e recomeço que nasceram os dois primeiros filhos da história humana. O primeiro se chamou Caim. O nome em hebraico soa como a palavra adquirir ou obter. Eva disse ao dar à luz: adquiri um homem com o auxílio do Senhor. Há algo de esperançoso nessa declaração. Alguns estudiosos acreditam que Eva pode ter pensado que Caim seria o cumprimento da promessa feita por Deus no jardim. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Afinal, Deus havia prometido que a descendência da mulher feriria o inimigo. Talvez Eva olhasse para aquele primeiro bebê e imaginasse estar segurando o Redentor. Se foi isso que ela pensou, estava enganada. Profundamente enganada. O Redentor viria, mas não seria Caim. E milênios se passariam antes da promessa se cumprir. O segundo filho veio depois, Abel. O nome dele em hebraico é Hevel, que significa sopro, vapor, algo passageiro e efêmero. É a mesma palavra que o livro de Eclesiastes usa repetidamente quando diz que tudo é vaidade. Tudo é vapor. Tudo é passageiro. A própria escolha do nome carrega um peso quase profético. Abel seria breve. Sua vida duraria menos do que qualquer um poderia imaginar. O menino cujo nome significava sopro teria sua existência interrompida como um sopro, rápida, subitamente, antes que pudesse deixar descendentes ou construir qualquer legado visível. Os dois cresceram lado a lado. O texto bíblico não oferece detalhes sobre a infância deles, sobre brincadeiras entre irmãos, sobre as conversas ao redor do fogo enquanto Adão contava histórias do jardim perdido. Mas o que sabemos é significativo. Caim tornou-se lavrador da terra. Abel tornou-se pastor de ovelhas. Dois ofícios. Duas formas de sobreviver no mundo pós-Éden. Dois caminhos diferentes para sustentar a vida numa terra que agora exigia esforço constante. Nenhuma das ocupações era superior à outra em si mesma. Cultivar o solo era trabalho honesto e necessário. Cuidar de rebanhos também. A terra precisava ser lavrada para produzir grãos, vegetais, frutos. Os animais precisavam de pastores para guiá-los, protegê-los, cuidar deles. Ambos os irmãos contribuíam para a sobrevivência da família. A diferença entre os dois não estava no que faziam, mas em algo muito mais profundo.
algo invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente visível aos olhos de Deus. Gênesis 4, versículos 3 a 5, registra o momento que mudaria tudo. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Duas ofertas diante do mesmo Deus. Duas atitudes completamente distintas. E um resultado que dividiria para sempre a história daqueles dois irmãos. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim e sua oferta. O texto não explica exatamente como essa aprovação e rejeição foram comunicadas. Alguns sugerem que fogo desceu do céu para consumir a oferta de Abel, como aconteceria depois com Elias no Monte Carmelo. Outros imaginam uma manifestação visível da presença divina. O que está claro é que ambos os irmãos souberam, sem sombra de dúvida, qual oferta foi aceita e qual foi rejeitada. Não havia ambiguidade. O veredito divino era evidente. Aqui está o segredo que poucos entendem. A diferença não estava no tipo de oferta, se era vegetal ou animal. A diferença estava no coração por trás dela. O texto bíblico faz questão de especificar que Abel trouxe das primícias e da gordura. Primícias significa o primeiro, o melhor, aquilo que você separa antes de qualquer outra coisa. Não é o que sobra depois que você atendeu suas próprias necessidades. É o que você dá a Deus antes de tudo, reconhecendo que Ele merece a prioridade. Gordura, no contexto sacrificial que permearia todo o Antigo Testamento, representava a porção mais valiosa, a parte mais rica, aquela reservada exclusivamente para Deus. Abel deu o seu melhor. Deu primeiro. Deu com intenção clara e coração devotado. Caim trouxe do fruto da terra. O texto não diz que eram primícias, não diz que era o melhor da colheita, não diz que era a porção mais escolhida. Apenas frutos. Talvez o que sobrou depois que ele já tinha guardado para si. Talvez o que era conveniente trazer. Talvez o gesto mínimo necessário para cumprir uma obrigação religiosa. A oferta de Caim tinha a aparência de devoção, mas faltava substância. Era um gesto religioso sem entrega verdadeira. Era forma sem coração. E Deus, que vê além da superfície, que penetra as intenções mais profundas, não aceitou. Hebreus 11, versículo 4, confirma essa leitura séculos depois. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, dando Deus testemunho das suas oferendas. A diferença era a fé. Abel creu. Abel confiou. Abel ofereceu com reverência genuína. Caim apenas cumpriu um ritual vazio. Há um princípio aqui que atravessa toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Deus não se impressiona com a forma exterior da adoração. Ele olha para o coração. O profeta Samuel aprenderia isso séculos depois ao ungir Davi. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. O próprio Jesus ensinaria isso aos fariseus, que se preocupavam com rituais externos enquanto seus corações permaneciam distantes. E já estava evidente aqui, no primeiro ato de adoração registrado nas Escrituras. Caim ficou irado. Profundamente irado. Seu semblante descaiu. O original hebraico sugere uma raiva que se manifestou fisicamente, o rosto caído, fechado, pesado, sombrio. Era o tipo de fúria que consome por dentro antes de explodir por fora. A inveja tinha encontrado terreno fértil no coração de Caim e estava crescendo rapidamente, como erva daninha sufocando uma plantação. Cada vez que ele olhava para Abel, sentia a rejeição arder mais forte. Cada vez que lembrava da oferta aceita do irmão, o ressentimento aumentava. E Deus, em sua misericórdia infinita, interveio antes que fosse tarde demais. Por que você está irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa
É uma das passagens mais densas e reveladoras de todo o livro de Gênesis. Deus não rejeitou Caim para sempre. Não fechou as portas definitivamente. Ele explicou o caminho de volta com clareza absoluta. Proceda bem e será aceito. A porta ainda estava aberta. A chance ainda existia. O mesmo Deus que rejeitou a oferta estava oferecendo orientação para que a próxima fosse aceita. Era graça em meio à correção. Mas havia um aviso urgente, quase desesperado. O pecado estava à porta. A imagem é visceral, quase física. Como um predador agachado, esperando o momento certo para atacar. Como um leão faminto à espreita da presa. O desejo do pecado era dominar Caim. Era conquistá-lo. Era devorá-lo por completo. Mas Caim tinha uma escolha. Ele deveria dominar o pecado primeiro. Era uma batalha que podia ser vencida. Era uma tentação que podia ser resistida. Deus não teria dado o aviso se a vitória fosse impossível. Era uma batalha interna, uma decisão de vontade, um momento definidor. E Caim perdeu. O versículo 8 diz: Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. A brevidade do texto é chocante. Não há detalhes sobre o método usado. Não há descrição de luta ou resistência. Não há palavras finais de Abel, nem súplicas por misericórdia. Não há descrição do rosto de Caim durante o ato, nem do terror nos olhos de Abel ao perceber o que estava acontecendo. Apenas a ação crua e terrível, registrada com economia brutal de palavras. Caim levantou-se contra seu irmão e o matou. Era o primeiro homicídio da história humana. O primeiro assassinato. O primeiro sangue humano derramado intencionalmente por mãos humanas. E aconteceu entre irmãos. Dentro da primeira família. A violência não esperou gerações para surgir. Não demorou séculos para se manifestar. Ela apareceu logo na segunda geração da humanidade, como uma praga que sempre esteve latente, esperando a oportunidade de se revelar. Imagina a cena por um momento. 2 homens num campo aberto, o céu vasto acima deles, a terra silenciosa sob seus pés. Nenhuma testemunha humana por perto, nenhuma lei escrita que definisse aquilo como crime. Nenhum sistema de justiça para punir o culpado. Caim provavelmente olhou ao redor e viu apenas solidão. Provavelmente acreditou que estava completamente sozinho, que ninguém veria, que ninguém saberia, que poderia simplesmente enterrar o corpo, voltar para casa e seguir com sua vida como se nada tivesse acontecido. Então veio a voz: Onde está Abel, seu irmão? Deus sabia exatamente onde Abel estava. Sabia o que tinha acontecido. Sabia cada detalhe, cada movimento, cada pensamento que passou pela mente de Caim antes, durante e depois do ato. A pergunta não era por falta de informação. A mesma dinâmica do Éden se repetia com precisão perturbadora. Quando Adão pecou no jardim, Deus perguntou: Onde você está? Não porque não soubesse a localização de Adão, mas como convite ao arrependimento. Era uma porta aberta para a confissão. Uma oportunidade para a verdade. Uma chance de quebrantamento genuíno. Caim escolheu a mentira. Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? A resposta é duplamente terrível. Primeiro, uma mentira direta e descarada. Ele sabia exatamente onde Abel estava. O corpo provavelmente ainda jazia no campo, talvez a poucos metros de distância. O sangue ainda estava fresco nas mãos de Caim. E ele olhou para Deus e disse: Não sei. Segundo, uma evasão de responsabilidade disfarçada de pergunta retórica. Sou eu tutor de meu irmão? Em hebraico, a palavra para tutor é shomer. Guardador, protetor, aquele que vigia e cuida. Era uma pergunta cínica, cruel, debochada. Como se a vida do irmão não tivesse qualquer relação com ele. Como se Abel fosse um estranho pelo qual Caim não tinha nenhuma obrigação. Deus respondeu com uma revelação devastadora. Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. O sangue de Abel tinha voz, clamava, gritava.
A terra que absorveu aquele sangue inocente se tornou testemunha involuntária do crime. Nada escapa aos olhos de Deus. Nenhum crime é perfeito diante daquele que vê tudo, sabe tudo, ouve até o clamor silencioso do sangue derramado injustamente. Caim pensou que o campo vazio significava a ausência de testemunhas. Mas a própria terra testemunhou. O próprio sangue acusou. E então veio a sentença. Agora, pois, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue de teu irmão da tua mão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. A punição era cirurgicamente precisa. Caim era lavrador. Sua identidade estava ligada ao solo. Seu ofício dependia da terra produzir. Agora, a própria terra se voltaria contra ele. O solo que ele trabalhou a vida inteira não produziria mais frutos em suas mãos. A vocação que definia quem ele era se tornaria fonte de frustração constante, lembrança perpétua do seu pecado. Além disso, ele seria fugitivo e errante, sem lugar fixo, sem comunidade estável, sem pertencimento, vagando pela terra pelo resto dos seus dias. Caim respondeu com uma frase que revela muito sobre a condição do seu coração. É grande demais a minha punição para que eu a possa suportar. Alguns traduzem esse versículo como: é grande demais a minha iniquidade para ser perdoada. A ambiguidade existe no texto hebraico original. Mas em ambas as leituras, o foco de Caim permanece em si mesmo. Não há arrependimento pelo ato cometido. Não há lamento pela morte do irmão. Não há reconhecimento genuíno do mal praticado. Não há lágrimas por Abel. Apenas preocupação com as consequências pessoais. Apenas medo do que aconteceria com ele a partir daquele momento. Ele continua sua queixa. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo se encontrar me matará. Caim tinha medo de ser morto. A mesma violência que ele praticou contra seu irmão agora o assombrava como possibilidade constante. É a natureza do pecado. Ele semeia medo em quem o comete. Caim introduziu a morte violenta no relacionamento entre seres humanos e imediatamente passou a temer que outros fizessem com ele o que ele fez com Abel. O assassino se tornou refém do medo de ser assassinado. A resposta de Deus nesse momento é genuinamente surpreendente. Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse. A marca de Caim. Ao longo dos séculos, muitos especularam sobre o que seria essa marca misteriosa. Alguns sugeriram algo visível na pele, talvez uma cicatriz ou mancha. Outros imaginaram uma mudança na aparência física, algo que distinguisse Caim imediatamente de qualquer outra pessoa. Outros ainda propuseram um sinal sobrenatural, uma espécie de proteção invisível, mas eficaz. O texto bíblico simplesmente não especifica a natureza exata da marca. O que está absolutamente claro é o propósito dela: proteção. Deus não destruiu Caim. Não permitiu que outros o destruíssem. Em meio ao juízo mais severo, havia misericórdia incompreensível. Uma misericórdia que ultrapassa o entendimento humano. Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod significa errância ou vagueação em hebraico. Até o nome do lugar refletia perfeitamente a condição de Caim. Ele estava condenado a vagar, e foi exatamente para uma terra de vagantes que ele se dirigiu. Longe de Deus, longe da família, longe de tudo o que conhecia, carregando para sempre o peso do que tinha feito. Mas algo curioso aconteceu em seguida. Algo que parece contradizer a sentença divina. Caim não viveu como nômade solitário para sempre. Ele conheceu uma mulher, teve filhos e construiu uma cidade, a primeira cidade mencionada em toda a Bíblia. E deu a ela o nome de seu filho primogênito, Enoque. Pensa na ironia profunda dessa situação. Deus disse que Caim seria fugitivo e errante. A resposta de Caim foi construir muros, estabelecer um lugar fixo
criar raízes artificiais, fundar uma civilização. Era como se ele estivesse tentando contornar a maldição através do esforço humano puro. Se Deus disse que ele não teria raízes, ele criaria as próprias raízes. Se Deus disse que vagaria sem destino, ele edificaria um destino para si mesmo. Era rebelião disfarçada de empreendedorismo. Era desobediência vestida de progresso. A descendência de Caim é listada nos versículos seguintes de Gênesis 4 e revela um padrão fascinante. Lameque, bisneto de Caim na quinta geração, teve duas esposas, Ada e Zilá. A primeira menção de poligamia na Bíblia aparece na linhagem do primeiro assassino. Os filhos de Lameque foram notáveis em termos de contribuição cultural e tecnológica. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, o fundador da vida pastoril organizada. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, o primeiro músico, o criador das artes sonoras. Tubal-Caim foi o forjador de todos os instrumentos de bronze e ferro, o primeiro metalúrgico, o pai da tecnologia de ferramentas e armas. Música, metalurgia, pecuária organizada, instrumentos de trabalho, possivelmente instrumentos de guerra. A civilização humana avançou através da linhagem de um assassino fugitivo. Há algo profundamente perturbador nisso, e algo dolorosamente verdadeiro sobre a natureza humana. Nossas maiores conquistas tecnológicas não nos absolvem das nossas piores falhas morais. Progresso material não equivale a progresso espiritual. Uma sociedade pode construir cidades magníficas e ainda ser moralmente corrupta em seu núcleo. Lameque, aliás, compôs um cântico que revela a deterioração espiritual acelerada daquela linhagem. Ele disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Esposas de Lameque, escutai o que passo a dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me machucou. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Observa a progressão terrível. Caim matou por inveja e ciúme espiritual. Lameque se gabava de matar por ofensas físicas menores, um ferimento, um machucado, e ainda invocava uma proteção maior do que a que Deus deu a Caim. Se Caim seria vingado 7 vezes, Lameque exigia 70 vezes 7. A violência tinha se normalizado completamente. O que começou como um crime isolado, cometido em segredo num campo vazio, se transformou em cultura orgulhosa, em padrão aceito, em motivo de vanglória poética. O pecado que Caim não dominou agora dominava toda a sua descendência. Enquanto isso, algo radicalmente diferente acontecia em outra linhagem. Eva deu à luz outro filho após a morte de Abel. Seu nome era Sete. A palavra significa concedido ou designado, ou posto no lugar de. Eva declarou ao dar à luz: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Sete representava recomeço divino, uma nova chance dada por Deus. Uma continuidade da promessa que parecia interrompida para sempre pela morte de Abel. O justo tinha morrido sem deixar filhos, sem deixar herdeiros, sem deixar continuação visível. Mas Deus levantou outro em seu lugar. E foi através de Sete, não de Caim, que a linhagem messiânica prosseguiria através dos séculos. Abraão descende de Sete, Davi descende de Sete, e eventualmente Jesus Cristo, o Messias prometido, viria dessa mesma linha. A semente de Abel foi cortada, mas Deus plantou outra em seu lugar. O capítulo 4 de Gênesis termina com uma nota tremendamente significativa. A Sete também nasceu um filho, a quem chamou Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Adoração intencional. Busca coletiva e organizada por Deus. Enquanto a linhagem de Caim construía cidades impressionantes, forjava metais úteis, compunha músicas elaboradas e acumulava conquistas materiais, a linhagem de Sete começava a buscar o Criador de forma deliberada. 2 civilizações paralelas crescendo lado a lado. 2 caminhos divergentes. 2 direções radicalmente opostas. Uma voltada para as realizações humanas, outra voltada para a face de Deus.
A história de Caim e Abel reaparece várias vezes no Novo Testamento, sempre em contextos reveladores e instrutivos. Jesus mencionou Abel como o primeiro profeta martirizado, em Mateus 23, versículo 35. O sangue de Abel representa o início de uma longa e dolorosa linha de justos perseguidos e mortos por proclamarem verdade inconveniente, de Abel até Zacarias, passando por todos os profetas apedrejados, ignorados, assassinados. A história se repete porque o coração humano permanece o mesmo. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 12, usou Caim como exemplo negativo definitivo. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão, justas. João identificou a raiz mais profunda do problema. As obras de Caim eram más. Não apenas o assassinato em si, mas algo anterior, algo que existia antes do crime ser cometido, uma disposição corrupta de coração, uma orientação fundamental de vida. Caim pertencia ao maligno antes mesmo de levantar a mão contra Abel. Estava alinhado com o inimigo antes do sangue ser derramado. O homicídio foi consequência, não causa, da sua condição espiritual deteriorada. Hebreus 12, versículo 24, faz uma comparação extraordinária que ilumina todo o significado teológico dessa história. O texto diz que os cristãos chegaram ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça, gritava por vingança, exigia condenação para o culpado, era sangue de vítima pedindo retribuição. Mas o sangue de Jesus fala de algo completamente diferente. Fala de perdão para os culpados. Fala de reconciliação para os inimigos. Fala de graça para os indignos. 2 sacrifícios separados por milênios. 2 clamores absolutamente distintos. Um pedindo o que era merecido, outro oferecendo o que jamais poderia ser conquistado. Essa é a grande reversão operada pelo Evangelho. O que Caim introduziu na experiência humana, morte violenta, separação entre irmãos, ruptura de comunidade, fuga da presença de Deus, Jesus veio desfazer. O primeiro assassinato aconteceu entre 2 irmãos porque um não suportou ver Deus olhando com favor para o outro. Jesus morreu para que todos pudéssemos ser olhados com favor, independentemente do nosso passado, das nossas ofertas imperfeitas, dos nossos corações divididos. Mas há ainda uma camada mais profunda escondida nessa narrativa antiga. Abel foi morto no campo, longe de testemunhas humanas. Era pastor de ovelhas por vocação. Trouxe um cordeiro como sacrifício aceitável. Milênios depois, outro cordeiro seria levado ao sacrifício. Não por mãos de um único irmão invejoso, mas pela humanidade inteira conspirando contra ele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, declarou João Batista, ao ver Jesus se aproximando. A imagem do cordeiro que Abel ofereceu apontava profeticamente para Cristo. O sangue derramado naquele altar primitivo prefigurava o sangue que seria derramado numa cruz romana. E a atitude de Caim também ecoa através dos séculos até hoje. Quantos oferecem a Deus apenas o conveniente, o residual, o que sobra depois de todas as outras prioridades serem atendidas? Quantos cumprem rituais religiosos externos enquanto seus corações permanecem fechados e distantes? Quantos fazem gestos visíveis de adoração enquanto cultivam inveja invisível por dentro? A oferta rejeitada de Caim não foi um evento isolado perdido na antiguidade. Foi o primeiro exemplo documentado de um padrão que se repetiria infinitamente através da história humana. O profeta Malaquias, nos capítulos finais do Antigo Testamento, confrontou o povo de Israel por trazer animais cegos, coxos e doentes como sacrifício ao Senhor. Era exatamente a atitude de Caim reencarnada em nova geração. Dar a Deus o mínimo tecnicamente aceitável, em vez do melhor genuinamente disponível. E Deus, através do profeta, reagiu da mesma forma que reagiu no campo com Caim. Rejeitou. Samuel disse a Saul, após o rei desobedecer ordens divinas explícitas e tentar compensar com sacrifícios impressionantes:
Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender à palavra do Senhor é melhor do que a gordura de carneiros. Caim trouxe sacrifício, mas não trouxe obediência genuína. Tinha a forma correta, mas faltava a substância interior. E isso nunca foi, não é, e jamais será suficiente diante do Deus que examina corações. Considera também a magnitude do que Caim perdeu naquele dia fatídico. Ele não perdeu apenas a comunhão direta com Deus, não perdeu apenas a fertilidade da terra que trabalhava, não perdeu apenas seu lugar na comunidade familiar, ele perdeu o irmão, a única outra pessoa da sua geração em todo o mundo. O único ser humano que compartilhava completamente sua história, sua origem, suas memórias de infância, suas experiências de crescer como filho de Adão e Eva. Caim eliminou para sempre qualquer possibilidade de reconciliação futura. Fechou permanentemente uma porta que jamais poderia ser reaberta. O irmão que ele matou por inveja cega era o mesmo irmão que poderia ter sido seu maior aliado na jornada difícil da vida fora do Éden. A inveja funciona exatamente assim. Ela não calcula custos reais, não considera consequências de longo prazo. Ela enxerga apenas a ameaça imaginada no momento presente. Caim olhou para a aprovação divina sobre Abel e interpretou como diminuição pessoal. Mas nada na aceitação de Abel impedia que Caim também fosse aceito. Deus deixou isso absolutamente claro na sua intervenção. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Havia espaço para ambos. Havia aprovação disponível para os dois. O problema nunca foi Abel e sua oferta excelente. O problema sempre foi o coração de Caim e sua oferta negligente. E ao eliminar Abel, Caim não resolveu absolutamente nada. A ferida interna permaneceu aberta. A rejeição divina continuou em vigor. Só que agora havia sangue inocente nas mãos, culpa inescapável na consciência e solidão perpétua no horizonte. A dinâmica entre esses dois irmãos também antecipa inúmeros conflitos futuros registrados na narrativa bíblica. Ismael e Isaque disputariam a herança de Abraão. Esaú e Jacó lutariam desde o ventre materno. José seria vendido como escravo por irmãos consumidos de ciúme. Repetidamente, através das Escrituras, irmãos entram em conflito violento por causa de escolha divina percebida, favorecimento aparente e inveja crescente. O padrão estabelecido por Caim se reproduz geração após geração. Mas nem todos os conflitos terminam em morte irreversível. Alguns encontram reconciliação improvável. Jacó e Esaú se reencontraram em paz décadas depois da traição original. José perdoou generosamente os irmãos que o venderam e planejaram sua morte. A história não precisa terminar sempre como a de Caim. Existe outro caminho possível. O sinal que Deus colocou em Caim também merece reflexão cuidadosa. Era proteção, não aprovação do crime. Era misericórdia, não absolvição da culpa. Caim viveria seus dias, mas viveria marcado permanentemente. Cada pessoa que o encontrasse reconheceria o sinal. Ele carregaria o peso visível do seu ato em publicidade constante. Era, ao mesmo tempo, graça surpreendente e consequência inescapável entrelaçadas. Deus poupou a vida do assassino, mas não apagou a história do assassinato. A marca protegia e, ao mesmo tempo, lembrava. Muitos fogem da presença de Deus, esperando encontrar liberdade e alívio, assim como Caim fugiu para a terra de Nod. Mas o que geralmente encontram é a mesma errância interior que Caim experimentou. Inquietação persistente. Um vazio existencial que cidades não conseguem preencher, que realizações profissionais não satisfazem, que relacionamentos humanos não resolvem, que descendentes numerosos não curam. A civilização impressionante que Caim e seus descendentes construíram era genuinamente notável em termos materiais, mas nasceu de fuga, não de reconciliação. Era compensação externa para uma ferida interna. Era tentativa de preencher com conquistas horizontais um vazio que só poderia ser preenchido verticalmente. Caim construiu a primeira cidade. Seus descendentes inventaram instrumentos musicais sofisticados, ferramentas de bronze e ferro, desenvolveram técnicas avançadas de pecuária.
A civilização humana nasceu e floresceu das mãos de um assassino fugitivo e sua prole. Há algo genuinamente perturbador nessa realidade e algo profundamente verdadeiro sobre a condição humana. Nossas maiores conquistas coletivas carregam para sempre a sombra das nossas piores escolhas individuais. Deus não destruiu Caim quando teve toda a justificativa para fazê-lo. Marcou-o, protegeu-o, permitiu que vivesse uma vida longa e aparentemente próspera, talvez porque a misericórdia divina seja infinitamente mais escandalosa do que a mente humana consegue processar. Talvez porque até o primeiro homicida da história ainda carregava, mesmo desfigurada, a imagem do Criador impressa em sua humanidade. Talvez porque Deus já soubesse, desde antes da fundação do mundo, que a verdadeira justiça viria de outra forma completamente diferente, em outro tempo distante, através de outro sacrifício, não de um cordeiro no altar, mas de um cordeiro na cruz. A pergunta que Deus fez a Caim naquele campo ensanguentado atravessa os milênios e ainda ressoa com força total hoje. Onde está o teu irmão? Não era uma pergunta sobre localização geográfica. Era uma pergunta sobre responsabilidade moral, sobre conexão humana, sobre o que fazemos uns com os outros e o que deixamos de fazer. E cada geração, cada família, cada indivíduo precisa responder essa pergunta novamente. Onde está o teu irmão? O que você fez com ele? O que você deixou de fazer por ele?